Nós vamos ler em Atos 14, vamos ler do verso 1 em diante, e o texto diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos, e formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Amém? Até aqui. Tem algumas lições preciosas para nós aprendermos e falarmos aqui em Atos 14. A temática dessa noite, eu gostaria de falar desse assunto. Ainda não está na tela? Pode colocar ele na tela. Eu gostaria de falar sobre vencendo as tentações camufladas. Vencendo as tentações camufladas. Explica, pastor Lediel. Claro. Existem tentações que são muito explícitas. E claro, quando nós a identificamos, espera-se que você fuja dessas tentações. Cantamos nessa noite aqui, leva-me além, Senhor. Eu posso afirmar para você que mais do que você mesmo, Deus deseja te levar além. Deus deseja levar a mim e a você a níveis do conhecimento dEle, que talvez no dia mais fervoroso do teu coração, você desejou. Deus quer se revelar a nós. Porém, muitas vezes caímos em tentações que impedem que isso aconteça. Caímos em tentações que nos afastam de Deus. Ser tentado não é pecado. Cair na tentação é pecado. Tentações explícitas. Muito simples de afirmar isso. Você é casado, você é casada. De repente, você é casado, uma mulher bonita começa a dar em cima de você, querendo sair com você. É uma tentação muito explícita. Você sabe que é errado e, é claro, espera-se que você fuja dessa tentação. No caso de você, mulher, um homem muito bonito está em cima de você que é casado, você sabe, é uma tentação. Não é para mim. Você foge, tranquilo. Você identificou a tentação de uma maneira muito explícita. Lá no trabalho, chega aquele amigo que você sabe que sempre está envolvido com coisa errada, dá aqueles tapinhas nas tuas costas, tem um esquema para fazer com você, né? O patrão não precisa ficar sabendo, é só nós aqui. Opa, já percebeu? É um convite para fazer coisa errada, é uma tentação explícita. Espera que você saia. Ou alguém que quer falsificar um atestado médico, é uma tentação explícita, espera que você saia. Alguém te convida a mentir, alguém te convida a caluniar, uma tentação explícita. Está ali diante de você. Você conhece 300 versículos que diz que a mentira é pecado, a calúnia é pecado, tentação explícita. Sai dessa e foge. Mas existem algumas tentações, muitas vezes ideológicas, muitas vezes setas lançadas na mente e no coração, que às vezes estão camufladas. E às vezes nós não percebemos e precisamos identificar, porque elas podem nos levar a pecar tanto quanto as tentações mais explícitas. Vocês me entendem? Amém? Amém. O texto que nós lemos fala da primeira viagem missionária. Nós temos Paulo e Barnabé visitando algumas cidades e lá pregando o Evangelho, falando de Deus, falando de Jesus, fazendo coisas extraordinárias. Mas a gente vai perceber também que em várias cidades aonde eles chegavam, surgia uma perseguição.
Pessoas não gostavam do que eles estavam falando, alguns ficavam enciumados, outros não concordavam, e geralmente inflamavam outras pessoas e manipulavam outras pessoas para ali perseguirem os apóstolos. No texto que nós lemos, versos 5 e 6, diz que ali em Icônio, formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los. E o verso 6 me chama muita atenção. Por quê? O verso 6 diz assim, que o Paulo, juntamente com o seu companheiro de viagem Barnabé, eles fugiram quando souberam que tinha pessoas ali querendo fazer-lhe mal. Eles fugiram para outras cidades. Pastor Lediel, o que isso tem a nos ensinar? Presta atenção. E a primeira lição, você que gosta de escrever, é justamente essa. Não se distraia com enfrentamentos desnecessários. Não se distraia com enfrentamentos desnecessários. Nem sempre, presta atenção nisso, nem sempre fugir do embate é covardia. Muitas vezes é sabedoria. Nem sempre fugir de um embate é covardia. Muitas vezes é sabedoria. Por que eu falei que é tentação? Porque alguns enfrentamentos podem ser tentações camufladas para tirar você do seu propósito, do seu foco e daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Você entra numa batalha que não era para você entrar. E isso ali vai drenando a sua energia, comprometendo o seu potencial e tirando você da rota. Interessante. Paulo e Barnabé, nós vamos ver o tempo inteiro sendo direcionados pelo Espírito Santo. Eles estão com a companhia do Eterno. Deus está com eles e os sinais que eles faziam comprovavam isso. Mas Deus diz que não é a hora deles entrarem naquela batalha. E eles, então, decidem fugir. Quando nós olhamos para a Bíblia, isso também vai acontecer em alguns outros episódios. Podemos citar, por exemplo, quando os samaritanos não querem receber bem Jesus e os discípulos. E lá em Lucas 9:54, o texto vai dizer assim: quando Tiago e João viram essa situação, eles perguntaram a Jesus: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruir esses samaritanos? E Jesus diz: não, essa batalha não é para a gente entrar. Lá no fim do ministério de Jesus, quando vão prender Jesus no jardim, Pedro, ousadamente, ao ver os soldados vindo para prender Jesus, ele tira a sua espada e corta a orelha de um deles chamado Malco. E o texto vai dizer assim: Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ei, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você saia daqui entendendo que muitas vezes a tentação vai vir camuflada para que você entre em batalhas que não é para você guerrear. Amém? Amém? Pode falar mais explicitamente, pastor Lediel? Posso. Você posta alguma coisa nas redes sociais e os críticos e os haters de plantão vão lá e te detonam. Criticam tudo. Criticam tua roupa, criticam onde você estava, criticam o teu estilo de vida. E de repente, você dá uma resposta. E o hater volta e dá uma contra-resposta. E você fica brigando publicamente na rede social. Além de, quem sabe, perder horas ali, você perdeu a paz. Você perdeu a alegria. Você perdeu tanta coisa boa que podia estar fazendo, sendo que em um segundo, você clica num botão chamado bloquear. E você interrompe as trevas ali na tua rede social. Simples assim. Mas você permitiu que um monte de coisa ruim entrasse na sua alma, porque você foi tentado a entrar numa batalha que não era para você entrar.
Aqui não, essa igreja, todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito. Mas tem algumas igrejas que eu vou pregar, no final do culto as pessoas vêm, né, falar do casamento, às vezes eu ouço do gabinete, né, quando estou dando ali terapia para os casais. Gente que quer sempre dar a última palavra dentro de casa. E está casado com alguém que é mais ainda duro e radical. E daí fica aquele negócio. Os filhos assustados, uma briga desnecessária, às vezes por coisa pouca, mas a pessoa está lá, numa guerra onde ela tem que dar a última palavra. O casamento está ruindo, em vez de buscar a conciliação, está entrando em batalha desnecessária. Então presta atenção no que o Espírito Santo nos mostra através da vida desses apóstolos. Tem momentos que é melhor você fugir, correr, e isso não é covardia, isso é sabedoria. Pastor, mas a Bíblia não vai dizer para a gente também se posicionar, para a gente muitas vezes entrar na batalha? Sim, a Bíblia vai dizer. Porém, quando a Bíblia afirma isso, que é para você se posicionar, você vai ver Deus confirmando, essa é uma batalha para você lutar. E quando você entra nessa batalha, com o respaldo do Senhor, você pode ter certeza, você vai conseguir vencer e você vai ter energias necessárias para estar naquela batalha. Agora, presta atenção. Eu falei que é uma tentação camuflada, porque muitas vezes o nosso adversário, ele sabe, se te lançar numa tentação explícita, você corre. Então ele vai minando a tua força, a tua capacidade, comprometendo a sua fé dessa maneira. Você desperdiça um pouco da tua energia aqui, um pouco ali, um pouco lá, de repente, quando chega a batalha que é para você entrar, você está fraco, você está cansado, você está desanimado, porque você já espalhou a tua força, a tua capacidade e outras coisas fúteis, e não focou naquilo que deveria, de fato, estar guerreando. Muitas vezes, a pessoa, ela desperdiça tudo em coisas banais da vida, e quando um filho está ali, para entrar no mundo das drogas, há uma tentação dentro de casa, uma situação financeira está precisando de uma atenção especial, quem sabe uma opressão maligna chegou na tua casa, a pessoa, ela não tem mais força para guerrear, porque ela desperdiçou a energia dela com futilidades e banalidades. Então, aprenda essa lição. Não desperdice a tua força em guerras que não é para você guerrear. Não se distraia com enfrentamentos desnecessários. Amém? Verso 11, 12, 13, 14 e 15. Nós vamos ver que ao saírem e fugirem daquela cidade, eles vão para uma outra região, eles vão para outras duas cidades de Listra e cidade de Derbe. Todas essas cidades ficam ali na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Então, eles estão agora na cidade de Listra. Essa cidade era uma cidade com muita idolatria, principalmente a divindades como Zeus. E de repente eles estão ali falando, eles estão ensinando sobre Deus, e eles percebem que tem um paralítico que ouve eles. E Paulo percebe que aquele paralítico está comendo as palavras que ele está falando. E de repente, aquele paralítico tem tanta fé, e Paulo percebe isso, que ele recebe a cura. Paulo ora por ele, ele recebe a cura. Quando aquele povo da cidade percebe que uma grande cura aconteceu, um milagre aconteceu, eles acreditam que é a manifestação dos deuses. Então, se você depois observar ali a descrição de todo o capítulo, eles vão chamar Zeus, né, um dos apóstolos, e Hermes o outro. Ou seja, Paulo eles chamam de Hermes, porque era o que mais falava, e Zeus eles chamam Barnabé. Era como se Paulo fosse ali aquele que comunicasse, o mensageiro de Zeus. Diz os historiadores que havia dentro da mitologia ali, um mito onde eles acreditavam que na antiguidade, esse deus deles, Zeus, tinha estado na cidade, mas a população não acreditou,
Um homem acreditou e ele foi agraciado, segundo essa mitologia, com um grande palácio. A casa dele foi transformada num palácio e todos os outros que não acreditaram foram prejudicados e as suas casas foram destruídas. Isso rodava no meio do povo como um dito popular. Essas lendas urbanas. De repente, eles viam um milagre acontecendo, eles imaginam que de novo os deuses desceram. E por isso eles começam então agora a chamar Zeus e Hermes para Paulo e Barnabé. O texto vai dizer que o negócio fica tão sério que eles vão lá e trazem boi para ser sacrificado em homenagem a Paulo e Barnabé. Quando os apóstolos percebem isso, eles vão no meio do povo e dizem: gente, para com isso, nós estamos aqui justamente falando contra isso. Nós estamos dizendo para vocês que existe um só Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, mas o povo não quer ouvi-los. O povo acredita que eles são divindades. E de repente, aqueles homens que já estavam já há um tempo perseguindo eles, chegam na cidade, no meio daquela muvuca toda, e incentivam o povo agora a então ir contra Paulo e Barnabé. E o texto vai dizer que o povo começa a ficar tão inflamado e tão indignado. Pastor, mas eles não estavam dizendo que eles eram divindades? Sim. Muda de uma hora para outra. O aplauso se torna em ódio. E de repente, o texto vai dizer que eles apedrejam a Paulo e a Barnabé. O que eu posso, olhando para esse texto, aprender que também é uma tentação camuflada? Presta atenção nisso. Nós precisamos entender que nem toda palavra ao nosso favor é palavra de bênção. Tem muita gente procurando que o seu ego seja massageado. Aqui, olha só, os apóstolos estavam sendo chamados de deuses, mas eles sabiam quem eles eram em Deus e que só existe um Deus. Eles estavam rejeitando aquelas palavras de bajulação. Presta atenção nisso, porque muitas vezes palavras doces serão lançadas sobre você, mas no fim é amarga como fel. E nós precisamos ter sabedoria, porque essa bajulação, ela pode ser uma tentação camuflada para te tornar uma pessoa arrogante, soberba. E a arrogância, a soberba é extremamente pecaminosa. Faz com que você se afaste de Deus. Por isso, muitos caem nesse pecado e nem percebem que estão em pecado. Então nós precisamos ter uma grande atenção. Quando nós olhamos para a palavra, você vai perceber o diabo, na tentação que ele faz sobre Jesus, ele querendo justamente bajular Jesus, de oferecer coisas grandiosas para Jesus, como todos os reinos. Imagine, você tem potencial para ser o rei de todos os reinos, e tudo isso eu te darei. O que você precisa fazer? Só me adorar. O próprio Paulo, lá em Atos 16, tem uma feiticeira adivinha, que aonde eles estão passando, na cidade de Filipos, ela começa a gritar: esses aí são homens de Deus, esses aí são homens de Deus. Ou seja, tentando fazer com que a prática de ocultismo que ela exercia estivesse vinculada com o ministério apostólico de Paulo, e é rejeitado. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o tempo inteiro, para que o diabo leve alguém a pecados mais grotescos, muitas vezes passa um melzinho, e isso vem em palavras. Cuidado, vigia. Nem todo mundo que lança palavras positivas sobre você quer o seu bem. Você me entende? Amém? Você quer ver como que isso funciona na prática? Vocês querem ver? Quem pode ser um voluntário aqui? Vem aqui, um voluntário. Vem cá, Maiara. Maiara se levantou primeiro. Você gosta de chocolate, Maiara? Snickers? É assim que fala, Snickers. Então, eu vou pedir um favor para você. Você vai ali para trás, já vou te chamar, se esconda ali. Eu vou pedir para o Felipe, vem cá, Felipe. O Felipe vai esconder isso aqui e nós vamos brincar. Sabe aquele jogo do quente e frio, Maiara? Sabe? Então, sai da porta ali, você não pode ver. Felipe, esconde em algum lugar isso aí. Bem amigo, né? Tá bom. Vem para cá, Felipe. Não vira ainda, Maiara. Muito bem.
Você quer ver como que isso acontece na prática? O objetivo dela é qual? Encontrar o chocolate. Maiara, vem para cá, pode vir. Você tem que achar agora onde está esse chocolate, tá? E eu vou te dar os comandos, tá bom? Pode começar a procurar. Isso. Você está muito bem. Parabéns. Isso. Continue. Está maravilhoso. Está chegando, está chegando. Maiara, você está muito perto. Parabéns. Está chegando. Pode parar, Maiara, pode parar. Eu fui sincero com ela? Mas você viu que todas as palavras que eu falei foram positivas? Felipe, coordena ela agora. Pode procurar. Você está bem frio. Está frio, está frio. Aí está frio, continua frio. Está frio. Está esfriando cada vez mais. Está frio. Está gelado agora. Está muito frio. Aí piorou um pouco. Aí está um pouquinho. Está frio ainda. Está melhorando. Está ficando morno. Mas está na direção certa. Isso, está esquentando. Está quente, está quente. Está bem quente. Opa! Está muito quente aí. Aí ferveu agora. Agora está esfriando novamente. Aí esquentou. Agora está muito quente. Muito quente. Começou a esfriar. Aí está bem quente. Está na direção certa. Está bem quente. É aí mesmo, procura que está aí. Achou. Uma salva de palmas para a Maiara. É teu, Maiara. Por que eu dei uma pausa na reflexão, né, de 2 minutinhos para a gente fazer essa dinâmica? Obrigado, tá, Maiara? Gente, presta atenção nisso. É muito sério que eu estou falando aqui para vocês hoje. Muitas vezes, o inimigo vai agir como eu estava fazendo com ela. Não importa a direção que ela estava indo. Eu estava dizendo, legal, continue, você está bem, está chegando, está perto. Ei, muitas vezes você ainda não percebeu que você está a quilômetros de distância do objetivo que Deus estabeleceu para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua paz interior. E o diabo, muitas vezes, através de amigos, através da sociedade, está dizendo, legal, continue assim, está maravilhoso. Continue enrolando seu patrão, continue dando um jeitinho financeiro, continue traindo o seu cônjuge, continue preso na pornografia, legal, continue ouvindo esses tipos de música, não tem problema, encher a cara com uma cachaçinha, continua, fuma o teu baseadinho, legal, você vai chegar lá. É desse jeito. Você está perdendo o seu tempo. As vozes estão dizendo, é Zeus, é Hermes, você é um Deus. Só que você se afastou totalmente do Senhor. Então, aprenda essa lição. Fuja dessa tentação que tenta massagear o seu ego, trazer uma arrogância para você. Ei, se você está praticando coisas erradas, que a palavra de Deus condena, se arrependa do seu pecado, muda de rota. Porque senão você vai perder a sua vida toda, vai patinar a vida toda e não vai viver a excelência que Deus tem para a sua vida. Quem pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor por essa verdade. Glória a Deus. O texto continua então dizendo, verso 19, os judeus chegaram em Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo daquela multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele levantou e voltou à cidade no dia seguinte, e ele e Barnabé partiram para Derbe, e lá pregaram as boas novas e fizeram muitos discípulos.
Presta atenção aqui. De Icônio eles fogem, para não ter confronto. Em Listra, eles são bajulados e chamados de Deus, de repente o ânimo da multidão se volta e apedrejam eles. Gente, o apedrejamento na antiguidade, estamos falando de 2000 anos atrás, era uma forma de matar as pessoas. Principalmente quem eles consideravam uma pessoa extremamente... uma pessoa que se virou para as divindades, podemos dizer assim. Alguém que blasfemou, alguém que cometeu um pecado gravíssimo. Morte por apedrejamento, e isso era coletivo. Vários povos praticavam isso. É assustador quando a gente hoje, na nossa realidade, fala sobre isso. Mas era isso que acontecia, era um tipo de justiça social que acontecia, esse linchamento e apedrejamento. O texto diz que Paulo levou tanta pedrada que eles acreditam que Paulo está morto, todo ensanguentado. Tanto que eles jogam o corpo para fora da cidade, porque morto não pode ficar dentro da cidade, é lançado para fora da cidade. O que isso nos faz entender? E o que isso nos revela, que eu acho que é de uma maneira preciosa para abrir os nossos olhos e nos livrar de tentações camufladas? Aprenda aqui. Nem todo sofrimento é sinônimo de fracasso. Presta atenção nisso. Sofrimento não é sinônimo de fracasso. Muitas pessoas podem até sofrer por ter feito escolhas erradas. Mas quando nós olhamos para a vida, inclusive para a vida dos apóstolos e do próprio Jesus, fica muito claro: sofrimento não é sinônimo de fracasso. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o nosso adversário, ele vai usar justamente uma visão distorcida sobre a tua vida para te desanimar. E dentro dessa visão, vem as setas dizendo: você é um fracassado, consequentemente você não tem Deus, consequentemente você não é abençoado, consequentemente a vida não faz sentido porque você sofre, porque você chora, porque as coisas não dão certo, então você é um fracassado. Ei, Paulo foi aqui apedrejado, estava sofrendo dores físicas de uma maneira intensa. Eu, particularmente, até acredito que mataram Paulo nesse dia aqui. Mas ele estava no centro da vontade do Senhor. Jesus na cruz, um dia você pode ler um livro sobre o sofrimento de Jesus, falado por uma visão de um médico. Ele vai falar que aquilo que Jesus sentiu na cruz era as dores humanas mais intensas. Jesus nunca errou. E ele estava ali cumprindo a sua missão na cruz. Então, cuidado com esse discurso que muitas vezes diz que você está sofrendo porque você é um fracassado. Você sofre porque você está longe de Deus, sofre porque Deus não está contigo. Cuidado, guarda o seu coração para você não cair nessa falácia. Jesus mesmo, ele afirmou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz o Senhor. Meus irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração, porque muitas vezes, quando situações negativas chegam até a nossa realidade, nós sofremos, aquilo que nós planejamos não deu certo, estabelecemos um alvo, não conseguimos alcançar e nos frustramos por isso. Muitas vezes coisas acontecem conosco, nós não estávamos desejando isso, não queríamos que acontecesse, nós sofremos muitas vezes. É Deus permitindo, para nos ensinar, nos amadurecer, nos abençoar e fazer com que coisas assustadoras, como que nós vamos ler aqui em seguida, de fato aconteceram. O texto vai dizer que, quando Paulo é jogado para fora, os discípulos, eles cercam Paulo, e isso é maravilhoso, se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou e voltou para a cidade. Meus irmãos, você imagine o susto desse povo de Listra,
que tinham certeza que aquele homem estava morto. De repente, de novo, ele está lá pregando sobre Jesus. Como eu falei, eu acredito, a Bíblia não vai afirmar, eu acredito que Paulo foi morto e aconteceu um milagre de ressurreição quando os discípulos se cercaram. Aqui nós também temos essa certeza. O Deus que permite o nosso sofrimento também é o Deus que nos provê o socorro, nos provê a ajuda. Então, guarde o seu coração. Muitas vezes o sofrimento que você está passando é permissão de Deus para te amadurecer, te ensinar, reorganizar a tua rota. É o Senhor querendo também que você seja uma testemunha do que Ele tem para a sua vida e está fazendo sobre a sua vida. Agora, se você permite que essa interpretação equivocada e negativa domine a sua mente e a sua alma, você corre um sério risco de desanimar e perder os propósitos de Deus para a sua vida. O texto vai dizer assim no verso 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos, voltaram de novo para Icônio, Listra, Antioquia, e o verso 22 diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para também entrarmos no reino de Deus. Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de prosperidade, Deus faz milagres físicos, Deus faz milagre financeiro, Deus abre porta onde não tem, Deus restaura casamento, Deus cura pessoas enfermas, Deus até ressuscita mortos. Mas Deus também é o Deus soberano que age no nosso sofrimento. Ele é o Deus que usa as tribulações da vida para nos moldar, nos ensinar e fazer com que os seus propósitos sejam estabelecidos na nossa alma. Portanto, o segredo é estar conectado com Deus. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir os seus passos. Permita que os princípios dessa palavra venham reger todas as tuas decisões e as tuas vidas. Isso é garantia que no fim vai dar tudo certo. Não sei por onde você vai passar, não sei quantas traições você vai sofrer, não sei quantas perdas chegarão até a tua porta. Eu sei o seguinte: se você está nessa aliança com Deus e mantém a sua parte, Deus vai manter a dele e no final vai dar tudo certo. Vamos se colocar em pé para nós encerrarmos? O salmista, ele nos incentiva a guardar a palavra para nós não cairmos em tentação. Ele diz assim no Salmo 119, verso 11: eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus, no momento de maior aflição no jardim, ele vai dizer: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero encerrar com a palavra do apóstolo Pedro. Quando ele está escrevendo a sua primeira carta, lá no capítulo 5, do verso 6 ao 10, ele vai dizer assim, essas palavras para alertar a igreja sobre a tentação e para fortalecê-los. E que vocês tragam isso para a alma de vocês. O texto diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porás sobre firmes alicerces. Um dia, se você tiver um tempo para fazer um estudo bíblico, digite a palavra sofrimento na sua Bíblia online. E você vai ver que do começo ao fim, a palavra de Deus vai sim dizer que todos nós teremos sofrimentos e aflições, mas esse não é o quadro final da nossa história.
O quadro final de Deus para nós é surpreendente. Saia daqui levando a sério essas 3 verdades para a sua alma. Nem sempre a tentação será explícita, muitas vezes será camuflada. Vigie com as palavras que você ouve, vigie com os elogios. Cuidado para você não interpretar equivocadamente os sofrimentos que você tem vivenciado. E preste atenção para você não entrar em batalhas que não é para você entrar.